Uma coisa que eu observei é que vocês são das poucas empresas que parece que vocês investem mais em Google do que em Meta. A gente sempre tenta pensar o seguinte, cara, vamos a cada ano botar uns 2 ou 3 projetos novos que podem de alguma forma mudar nosso jogo. Então eu queria entender um pouco de como que vocês reforçam a cultura para quem está entrando, porque 100 pessoas é muito diferente de entrar uma pessoa quando tem outras 8. Acho que a proximidade dos sócios do restante da empresa também ajuda, porque você mostra pelo exemplo como que você age, e eu acho que isso de alguma forma inspira. Como que você enxerga essa questão do equity nesse mercado de infoprodutos? Se você quer construir um negócio de valor com equity, você tem que entender que você não pode ter vaidade. Salve, salve! Tô aqui para mais um Arsenal de Mentores. Hoje eu tô aqui com o João Martins, fundador da Hashtag, uma empresa que já tem mais de 100 mil alunos. Eles são sempre entre os top 25 da Hotmart. O Lucas vai fazer aqui também a parte de co-host junto comigo, nessa condução. E a gente vai começar perguntando assim, cara, o que você acredita que fez com que vocês não só chegassem no topo, que já é difícil, mas com vocês terem essa constância de vocês sempre estarem no topo e sempre estarem crescendo? Bacana. Prazer estar aqui com vocês. Pergunta difícil porque eu acho que é difícil atribuir a uma única coisa. Então posso falar algumas coisas? Algumas. Beleza. Acho que assim, tem uma coisa que eu estava até recentemente falando com os sócios, que eu acho que a gente sempre fez muito bem na Hashtag, que é saber priorizar, focar e dizer não. Acho que é normal e ao longo dos nossos 10 anos, já tem 10 anos que o negócio começou, a todo momento surgem oportunidades, né, novas, assim, poxa, um produto novo, um especialista novo, uma empresa nova para a gente tentar fazer um merge, adquirir, botar para o negócio. E a gente sempre teve essa capacidade de olhar para o momento e falar, não, cara, faz mais sentido agora a gente focar nisso aqui, a gente já está com uma quantidade de desafios na mão suficiente para a gente não botar coisa nova para dentro por agora. Então, essa capacidade de conseguir escolher, focar, botar energia no lugar certo e dizer não para muita coisa, eu acho que é um dos motivos para a gente ter chegado até aqui. Acho que o nosso investimento na produção de conteúdo também é um negócio que lá desde o começo a gente sempre fez assim. E hoje em dia eu acho que tem um impacto enorme no negócio, tanto para a construção da marca, para geração de lead, para aquecimento de público. Hoje em dia o jogo do digital é muito diferente do jogo há 5 anos atrás. Sim. Hoje em dia é outra vida. Você não consegue chegar do nada, fazer um lançamento. Até dá, mas é mais difícil, né? Fazer um lançamento e ter um puta lucro sendo um outsider, né? É importante você ter essa construção de marca e tal. Então, eu acho que o conteúdo gratuito ajudou muito, né, nesse sentido. E eu acho que vou falar 3 coisas aqui ao longo da nossa conversa, a gente vai pensando e falando sobre mais, mas acho que uma terceira coisa que a gente estava até conversando agora antes de começar o papo é o nosso investimento em trazer gente boa para o negócio. Então, a gente hoje em dia tem um modelo lá de partnership, somos 6 sócios, mas começamos eu e Lira só, lá em 2015 e 2016. E essa nossa mentalidade de dividir o bolo para trazer gente boa e fazer o negócio crescer com lideranças importantes, com cabeças pensantes que vão fazer a gente ter novas ideias e contribuir para o crescimento do negócio, eu acho que é um dos pilares aí do nosso tamanho hoje em dia. Esse lance de você trazer as pessoas, né? Você até falou assim, a gente não promete que a gente vai dar partnership para a pessoa, mas se ela entra e ela manda super bem, a gente faz isso e tal, né? Como que é esse processo? O que a pessoa precisa performar para ela entrar nessa categoria de partnership da empresa? Beleza. Cara, a gente olha para 3 aspectos. O primeiro é o resultado. Então, ou seja, o que essa pessoa está entregando de resultado, seja liderando um time ou tocando um produto. Então, é um resultado mais pragmático. O fit cultural da pessoa, com o que a gente entende como a cultura ideal da Hashtag. E o terceiro aspecto, que para essa discussão de partnership é a mais importante, é a contribuição estratégica da pessoa. Então, a gente sempre deixa claro para todo mundo, você não precisa necessariamente virar sócio. Esse é um caminho, mas não necessariamente é o caminho para todo mundo. Mas para você conseguir chegar nesse lugar, você tem que conseguir atender bem esses 3 requisitos. Você tem que entregar resultado, tem que ter fit cultural e tem que conseguir contribuir estrategicamente. E aqui a contribuição estratégica é um termo super subjetivo, mas a ideia aqui é você conseguir dar ideias e soluções que vão além da tua área. E aqui faz parte entender o negócio como um todo, entender o mercado, querer ir atrás de informação para poder falar, galera, nesse lançamento aqui que não tem nada a ver com a minha área, eu acho que a gente poderia fazer isso, fazer aquilo. Então,
eu diria que são essas 3 coisas com peso maior até para contribuição estratégica. Porque às vezes o cara tem um resultado bom, mas até pior do que outros. Ele tem um fit cultural bacana, tá dentro do que é, mas tem um outro cara que tem mais cultura ainda, mas esse cara às vezes consegue contribuir com a estratégia, com análises, com pensamento crítico. E é isso que a gente quer pro sócio, porque na nossa cabeça, né, o sócio é o cara que numa conversa aqui entre 5, 6 pessoas vai falar, ó, acho que esse caminho aqui não tá certo não. É o cara que vai ter a capacidade de me contrariar e me contrariar com bons argumentos. Então é isso que a gente busca quando a gente pensa no novo sócio. Nessa parte de cultura, eu queria entender um pouco assim, como que vocês definiram essa cultura? Quais são os valores principais de vocês e como que vocês passam isso pro time? Eu tenho uma percepção sobre cultura que, por mais que você consiga construir um pouco de cultura e aprender coisa ao longo do tempo, eu acho que a cultura sempre é muito a cultura dos fundadores, né? Então, eu e o Lira, a gente, cada um tem o seu jeito, as suas características, mas a gente tem muita coisa em comum. E eu acho que essas coisas em comum acabam sendo o que a gente tentou carregar como cultura da hashtag. E aí vamos dar exemplos práticos. Vamos pensar num projeto novo. Antes de teorizar, criar um plano de negócio e tal, cara, vamos testar pequeno, vamos sair fazendo e a gente vai corrigindo a rota no meio do caminho. Então isso foi um negócio que sempre teve na hashtag. E quando a gente fala então sobre uma área nova da empresa, essa área nova vai ter que ter processos novos. Esses processos novos, eles vão ter essa mentalidade de que, cara, não é para ficar 6 meses tentando estudar, encontrar, faz um plano simples, testa, bota na rua, se der errado a gente aprende e depois testa de novo. Então essa cabeça, né, de startup, de MVP, ela é um negócio que sempre teve comigo e com o Lira e a gente tenta trazer como um traço cultural. Outros traços que eu acho que são assim, marcantes da hashtag. A informalidade, né? Então, cara, não pode, a gente fala muito isso, não pode ter fofoquinha na empresa. Se você é líder de uma área e você é líder de uma outra área, cara, se você chega até a mim e fala, eu acho que ele tá mandando mal por causa... Você vai tomar um esporro de mim. Cara, vai lá e fala com ele, porra. Não é pra mim que você tem que falar isso, é pra ele. É claro que se você quiser reportar a mim, porque é um caso de assédio, alguma coisa, tudo bem, mas se é alguma... Coisa do dia a dia? Vai lá e resolve logo. Então esse papo direto, esse papo reto, sem fofoquinha, uma outra coisa que a gente coloca lá. E tem outras coisas, assim, né? Acho que a nossa informalidade, que vem também da forma como a gente ensina, da forma como a gente dá aula, ela também está dentro do negócio, de qualquer pessoa poder falar com qualquer outra pessoa de igual para igual. Então, a gente todo mês, sei lá, vai para um bar tomar cerveja e aí a gente tenta sentar com a galera, escutar, ouvir, sem essa de... Qualquer pessoa pode dar sugestão, sabe? No máximo, a sugestão não vai ser usada. Mas esse clima é muito igual, assim, horizontal, todo mundo, sim. horizontal. Então tem várias coisas, mas eu acho que vem muito de como eu e Lira somos, talvez como pessoas, e como a gente foi se formando como profissional. E é esse o DNA que a gente vai tentando trazer para a hashtag. Quando a gente fala de cultura, é isso que a gente tenta olhar, né? De forma muito prática. Vamos contratar uma pessoa para ser uma liderança. Será que essa pessoa tem a capacidade de, quando for testar um projeto, ter essa cabeça de, vou testar rápido, vou errar, vou aprender e vou fazer? Ou será que ela é uma pessoa mais super estruturada, organizada, que precisa ter tudo sob controle para conseguir fazer? Se for esse segundo perfil, que não acho que tenha certo ou errado, não combina com a gente. Se for uma pessoa muito formal, que vai querer, cara, às vezes, ao invés de mandar um áudio, resolver o negócio, fazer uma apresentação em PowerPoint, também não vai funcionar com a gente. Então, acho que é isso, não tem certo ou errado, mas é um pouco de como a gente é e como que a gente tenta trazer pessoas alinhadas com essa pegada. E hoje, você falou que você tem mais de 100 pessoas hoje na equipe, né? Com 100 pessoas é bastante gente, imagino que você tenha visto, né? Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas eu acho que você tem alguns degraus de crescimento que muda muito a coisa como funciona, né? Sei lá, 10 pessoas, você fala, ô João, a faz comunicação, isso aqui. né? A comunicação, a própria cultura, né? Muito mais fácil porque você está todo mundo na mesma sala, né? Então eu queria entender um pouco de como que vocês reforçam a cultura para quem está entrando, porque 100 pessoas é muito diferente de entrar uma pessoa quando tem outras 8. E se você percebeu esses saltos, assim, saímos de 10, vamos para 20... Cara, tá mais difícil, precisamos implementar a parte de processos, enfim, queria entender um pouquinho de como que vocês garantem isso. Boa. Hoje em dia Ou se é uma preocupação em si, né? Temos, é uma preocupação. Hoje em dia, às vezes eu chego na empresa e olho assim uma galera e falo, caraca, não tenho a menor ideia de quem seja essa pessoa aqui. E isso é muito louco, porque há um tempo atrás você chegava e é isso, você sabe quem é a pessoa, o nome do pai, da mãe, o que ele faz, o que ele gosta. Então, se tem cachorro.
é uma quebra de paradigma. Para que time torce, o que vai fazer de noite e tal. E assim, a gente, nos primeiros anos, a gente foi muito enxuto, né? Acho que hoje em dia, até pro tamanho do nosso negócio, a gente ainda é enxuto. Mas a gente, assim, fazia 20, 30 milhões com 15 pessoas no time, 20 pessoas no time. E aí depois o negócio foi crescendo, até a gente passar aquela conta de pessoa por milhão, né? No passado a gente fez... Era top essa conta, sei lá, hein? quase 70 milhões, mas agora a gente está com mais de 100 pessoas. Então esse número já quebrou, sabe? Mas por muito tempo a gente tinha Manteve o pessoa por milhão. esse indicador de pessoa por milhão. Eu gosto desse indicador. Hoje em dia não é mais possível. Mas quando cresce muito, não é mais possível. Mas assim, o que a gente tenta fazer? A gente tem lideranças que a gente reúne num grupo que a gente chama de conselho. Então, o nosso conselho, ele é um conselho interno com as lideranças. Então, são sócios mais os líderes. Sócios mais os líderes, os principais líderes. E a gente tenta, por esse grupo, né, do conselho, que é grupo de tipo Slack, um comitê executivo. comitê executivo, encontros semanais, a gente tenta reforçar pontos que a gente entende que são importantes. Avaliar eles de acordo com essa perspectiva também de cultura, de alguma forma corrigir quando a gente observa que tem algum desvio de rota. Acho que a proximidade dos sócios do restante da empresa também ajuda nesse sentido, porque você mostra pelo exemplo como que você age, e eu acho que isso de alguma forma inspira o cara que está começando no negócio. Poxa, se o João, se o Lira se comportam assim, é mais ou menos assim que eu tenho que fazer se eu quiser ser bem sucedido aqui dentro. A gente recentemente criou uma área de RH, e a gente por muito tempo não teve RH, então acho que assim... É mesmo? Até quantos? Não, a RH começou na hashtag há 6 meses, ou menos. Então, a já gente tinha perto de 100 pessoas, então. Porque a gente cresceu muito nos últimos 6 meses, mas devia ter umas 70 pessoas sem RH. Caramba, cresceram 50% nos últimos 6 meses. A gente cresceu bastante nos últimos meses. A gente está com umas 100, então deve ter ido de 70 para umas 100. Umas 30 pessoas entraram nos últimos 6 meses. Mas é isso, e aí com a área de RH tentar criar esses processos mais estruturados de formação de liderança. Desculpa, só para entender, aí o RH entrou justamente para ajudar esse crescimento rápido. O RH entrou para ajudar a gente com contratação, que era uma dor que a gente começava a ter, porque a gente tinha uma despadronização total nos processos de contratação. Cada líder fazia um pouco do seu jeito. Próprio processo. Quando era uma vaga muito importante, eles chamavam eu e o Lira para participar das últimas entrevistas, mas era assim, bem bagunçado. Então hoje em dia o negócio está bem mais uniformizado. Então essa foi a dor principal, né, da entrada do RH. E aí depois a Manu, lá que toca o nosso RH, ela foi mostrando pra gente o quão importante era ter essa pessoa há muito tempo já. Não só pelo motivo de processo seletivo, mas por vários outros processos, pesquisa clima de clima da empresa, né? Endomarketing. Então, hoje em dia a gente vê que faz diferença pra caramba, assim. Demoramos, poderíamos ter feito antes isso aí. E uma coisa legal disso que o Lucas falou, né? De quando você vai aumentando, tem essa dificuldade de manter a cultura, e principalmente no esquema que a maioria das empresas que estão no digital trabalham, que é quase que 100% remoto. Você falou que vocês têm um escritório no Rio, que as pessoas, algumas têm uma frequência de ir lá e tal. Como que é essa decisão para você, assim? O que vocês avaliaram para decidir se deixava remoto, se fazia híbrido, se mantinha presencial? A gente trabalhava presencial até o começo da pandemia. Mas nessa época, 2019, né, comecinho de 2020, foi quando começou a pandemia, a empresa tinha 10 pessoas. Então, assim... Era meio que uma sala. Assim. Na verdade, era o seguinte, eu morava no primeiro andar de um prédio, saí de casa e fui morar no primeiro andar, e aí eu peguei o quarto andar desse prédio, aluguei, falei lá com a administradora, ó, a gente vai trabalhar daqui, tranquilo por você, vão ser sempre as mesmas 7, 8 pessoas, a gente não vai mudar muito, não vai receber cliente, pode ser. Então foi meio que assim. E aí, quando começou a pandemia, não dava mais para trabalhar presencial, e aí a gente começou a se adaptar ao modelo 100% remoto. E aí, quando acabou a pandemia, a gente ficou naquela, e agora? Voltamos 100% para presencial, mas está funcionando bem, a gente cresceu muito e conseguiu encontrar um caminho legal no remoto. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho acaba sendo um misto dos dois, que é o híbrido. E aí, no meio disso, tem outros fatores também. Eu virei pai, o Lira também, então a gente tem essa vontade de estar um pouco mais em casa, né, trabalhando de casa, porque a gente consegue, de alguma forma, estar mais presente na vida dos filhos. Então, acho que tem um pouco de questão pessoal e tem um pouco também de, tá funcionando muito bem, não precisamos voltar 100% presencial. Então, passa pelos dois caminhos. Mas é isso, a gente tem um escritório lá no Rio, em Ipanema, algumas equipes
usam esse escritório com uma rotina semanal, uma vez por semana vão lá, 2 vezes por semana vão lá. Nós, como lideranças, tentamos também, pelo menos uma vez a cada 2 semanas ou uma vez por semana, as lideranças se reúnem lá para a gente poder ter um momento nosso. E tem muitas pessoas hoje em dia na hashtag, muitas não, mas eu diria que talvez 30% da empresa não seja do município do Rio, seja de outros municípios do estado ou de outros estados. Então tem uma galera que fica da sua casa direto. E 2 vezes por ano a gente faz um encontro presencial de todo mundo. Aí no primeiro semestre, no segundo semestre, a gente traz tipo um todo mundo. offsite, assim, então. A gente pega um sítio, aí faz um momento mais formal de manhã e depois é tipo festa, assim, churrasco, futebol e DJ, e aí fica quem quer. Que legal. E nesses encontros presenciais é que vocês passam as metas da empresa para as pessoas? Ou não necessariamente? A gente tem uma rotina de encontros mensais com todo mundo, mas é por call. Nesses encontros presenciais a gente dá os grandes avisos. Então, vai ter um grande projeto no próximo semestre. Esse grande projeto é a internacionalização. Então, a gente faz um painel de 30 minutos dando mais informações sobre esse grande projeto. Mas, poxa, mês que vem vai ter uma coisa importante. Aí a gente tem esses encontros mensais por call e entra todo mundo lá, entram as 100 pessoas e a gente vai dando espaço na agenda para cada pessoa falar sobre o que é mais importante. Mas, por exemplo, quando, vamos supor, vocês cresceram muito nos últimos 6 meses, né? Aumentaram quase 50% o tamanho da empresa. E o que eu queria entender, assim, é o racional de como você define as suas metas. Porque eu estava com o Lucas agora, no fim do ano passado, mas esse ano, vendo assim, sei lá, por exemplo, uma das nossas empresas faturou 10 milhões ano passado. Aí, assim, era meio que basicamente assim, se continuar mais ou menos tudo como tá, vai faturar 12, 13 e tal, né? Aí a gente tava... e é uma empresa que eu toco mais, né? Que é a Craft. A gente tava meio assim, então tá bom, então vamos ficar nisso. Aí depois eu comecei a pensar, nossa, eu acho que se esticar, dá pra chegar quase em 20. E aí eu conversei com o Lucas, falei, vamos tentar esticar a corda até o máximo, né? Do que a gente pode e tal, pra acelerar. E aí, a partir disso, a gente foi entendendo oportunidades, outros produtos, como que a gente poderia fazer essa acelerada. E eu percebo que quando a gente já chega num certo patamar, assim, de 10, 20, 30 milhões, as pessoas tendem a dar aquela acomodada, assim, né? Então, tipo assim, já tá fazendo 20 milhões, não vamos chacoalhar muito o barco, vai ficar, né, fazendo. E você, por exemplo, fez uma coisa super ousada de tentar essa internacionalização. Tentar não, né? Já começar a fazer mesmo. E como que vocês definem essas metas, assim? Vocês dois, cada um chega com as suas e vocês pensam? Qual que é o processo mental para chegar nessas metas? Tá. No final do ano, geralmente em novembro, a gente tem uma reunião entre os sócios e aí a gente, não só eu e Lira, mas os outros sócios, né? Hoje em dia somos 6, a gente senta e entende como é que vai ser o ano seguinte. E aí a gente faz um BP mesmo, né? Um orçamento com um nível de visualização por linha de produto, por iniciativa nova. E aí a gente tenta plotar tanto o que já existe, né? Isso aqui, esse produto, a gente pode melhorar. Esse daqui, ele já está num platô, esse aqui está em decadência. Então faz essa análise, aonde que a gente vai botar energia. Esse aqui está no platô, dá para a gente tentar fazer alguma coisa diferente para subir um pouco. Esse aqui é só a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, que ele já está com um aumento normal. E também... Mas só para entender, então você começa mais no micro, por exemplo, de produto, e aí depois vai chegar no macro. Ou é mais assim, cara, a gente quer chegar em 100 milhões de faturamento, e aí eu vou descobrir qual produto... A nossa lógica não é faturamento. Tem certo ou errado, tá? Só para entender. Claro, sim, mas no nosso caso não é assim. A gente não olha para o faturamento e depois entende como vai fazer. Tá. A gente olha para o que a gente tem, para coisas novas que a gente quer trazer, e depois a gente chega no faturamento. Entendi. É claro que se a gente chegar no faturamento e der um número igual ou menor do que o do ano seguinte, a gente vai voltar e repetir o processo. Do ano anterior. Do ano anterior. A ideia é crescer pelo menos uns 30%, que é o que a gente tem feito nos últimos anos, a cada ano. E acaba que quase que... Que é muito bom, inclusive, também que vocês estão... É muito bom, é muito bom. Acaba que quase que, assim, sem ter esse objetivo, quando a gente fecha a análise, o número que bate é isso, um crescimento de 30%, 25%, 30% em relação ao anterior, com o que a gente pensou. Mas o pensamento sempre é em o que a gente tem, o que a gente vai trazer de novo e depois a gente chega no número, não o contrário. E a gente sempre tenta pensar o seguinte, cara, vamos a cada ano tentar botar uns 2 ou 3 projetos novos que podem de alguma forma mudar nosso jogo.
entendendo que talvez alguns não funcionem, mas um deles pode funcionar e dar super certo. Então, para 2025, por exemplo, a gente esse ano ainda vai lançar alguma coisa de pós-MBA. Estamos no movimento para isso. Esse ano a gente começou com a hashtag Capacitações, internacionalização. Esse ano também a gente está começando a crescer a nossa frente de inglês. A gente tem um produto de inglês lá agora. Esse ano a gente também está começando a fazer ações mais ativas com o In-Company, que até então era um negócio muito passivo, inbound, e agora a gente está começando com estratégias mais ativas de prospecção, outbound. Então, assim, só aí tem pelo menos 4 grandes coisas que podem vingar. E assim, pô, super interessante isso. Porque vocês já têm uma grande vaca leiteira ali, né? Que é a assinatura principal. E aí quando vocês fazem isso, como que vocês fazem? Vocês separam um squad para manter aquela vaca leiteira segurando a onda e tal, enquanto outros squads fazem outro? Vocês misturam pessoas de várias áreas? Geralmente... Desculpa, só para complementar, se você puder falar também, beleza, vocês querem internacionalizar. Aí você cria uma nova célula ou faz parte de quem já está lá, enfim? Boa pergunta. Isso depende do projeto. E aí, a depender do projeto, do desafio, muda o que a gente vai usar de estrutura de equipe. Então, dando um exemplo, quando a gente definiu, vamos internacionalizar, vamos começar uma nova frente, que vai ser a hashtag Capacitações. A nossa análise foi, cara, para começar um projeto desse nível, dessa magnitude, é importante que um dos sócios esteja alocado nisso aí. E aí eu levantei a mão e falei, quero fazer isso. Então, beleza. Então, o João vai ser o sócio que vai tocar o projeto, vai reportar para os outros sócios e vai trocar ideia com eles. Eu não vou fazer isso sozinho, então eu vou precisar de alguém. E aí puxei a Maria Olívia, que é a nossa professora, e futuramente ela vai tocar esse negócio sozinho. Eu estou no primeiro ano, junto com ela, fazendo a parada acontecer, dando o esqueleto para depois falar, agora é contigo. E aí eu volto ali pro grupo de sócios para um novo projeto. Então a lógica é um pouco essa. A MBA pós, a mesma análise foi feita, a gente falou, cara, para um negócio desse tamanho, porque a gente quer fazer, tem que ser um sócio. E aí a gente pegou o Lira, vai ser o cara que vai tocar isso, vai tocar essa frente. É quase como se fosse um papel de incubador ali, você tá... É uma BU, vocês abrem novas BUs. Você uma abre uma BU, BU, decide a importância dessa BU e fala assim, cara, vou botar um sócio relevante, ou não, talvez seja um projeto um pouco menor, então não precisa ter uma estrutura tão parruda. É exatamente isso. E é uma BU com essa lógica de que, cara, no começo dessa BU a gente precisa de um sócio ali tocando, pensando, estruturando, e depois a ideia é que esse sócio forme alguém que vai conseguir tocar isso dali para frente. Então, inclusive, essa escolha de quem vai ser essa pessoa que vai levar aquilo dali para frente depois, ela é uma escolha que passa muito pelo sócio que vai tocar o projeto, né? Então, a Maria Olívia, que é essa menina que está com a gente, cara, eu falei, eu quero ela e eu vou puxar ela. Aí a gente trouxe ela para o escritório, fez uma apresentação, mostrou para ela os motivos, vendeu para ela o projeto de longo prazo que a gente super acredita, mostrou para ela por que tinha que ser ela, fez uma oferta para conseguir cobrir lá o emprego dela e conseguiu puxar. Agora a gente está mais ou menos nesse momento com o MBA pós. A gente está, né, com o Lira fazendo esse mapeamento de quem que ele quer do lado dele para fazer o negócio acontecer, sabe? E dependendo do projeto, pode ser alguma coisa que, por exemplo, a gente está fazendo ações mais ativas de In-Company, que eu comentei com vocês. Não precisa de um sócio, porque a gente pegou o cara que toca o In-Company, que é o Daniel Canjuto, que já está com a gente há muitos anos, e falou, cara, agora vamos tentar virar essa chave. Demos o desafio para ele, se precisar da gente, estamos aqui, faz acontecer a parada. Então, varia de acordo com... Mas a minha dúvida também é um pouco assim, você, por exemplo, tem essa assinatura que é o grande produto e tal, o principal de vocês. Se você começa a usar recursos que estão tocando esse negócio, né? Que acontece, que é muito comum nesse negócio que a gente tem, né? Um cara tem ele, na verdade, ele não tem uma empresa, ele tem um produto. Sim. Né? E aí esse produto é o que sustenta tudo, tal, né? Claro que não é o caso de vocês já estão num nível bem mais alto, mas aí geralmente a pessoa... Porque geralmente as pessoas boas estão naquele primeiro produto, né? Que foi o que levantou o negócio em primeiro lugar. Aí quando elas vão escolher fazer um segundo, muito frequentemente elas tiram as pessoas boas daquele primeiro e aquele negócio que sustentava a empresa começa... Não, okay. Como que você se protege dessa armadilha? Vou te explicar antes só como que é um modelo para você entender e depois ir para a resposta direta. A gente tem uma assinatura anual. Essa assinatura anual se chama Comunidade Pressionadora e a gente fala que é a Netflix do mercado de trabalho.
Então o cara paga ali a anuidade e tem acesso a todos os cursos da hashtag. Uhum. Só que para entrar Desculpa, nessa... hoje eu não compro mais individual. Não. Eu compro mais... Eu quero só Excel, não compro... Não, você compra a comunidade. A gente faz lançamento de Excel e no final vende a comunidade. Lançamento de Python e vende a comunidade. Lançamento de AI e vende a comunidade. Então é um produto, só que esse produto tem várias entradas. Então uma entrada desse produto é inteligência artificial. Então a gente tem perpétuo, página de venda perpétua, tem webinário, tem lançamento, e aí tem a mesma coisa para Python, tem a mesma coisa para Excel, a mesma coisa para Power BI. E tem 15 portas Eles de entrada. basicamente lançam toda semana. A Às gente vezes lança até todo mais, dia. né? Se a gente pensar no lançamento, como, sei lá, como um webinário, tem um webinário rodando todo dia, tem lançamento, tem 3, 4 lançamentos rodando por mês. Então acaba que o sucesso da comunidade, que é essa nossa assinatura anual, ela não depende de Só de uma um porta. squad. Ela depende de várias coisas. Entendi. E essas várias coisas, elas de alguma forma estão protegidas. Então, quando eu, por exemplo, vou lá para capacitações e tenho que parar de olhar para dentro de casa, eu tô lá, mas eu continuo vendo como é que estão as coisas aqui. O Ira tá lá, mas continua vendo. E a gente sempre tenta deixar gente boa fazendo essa máquina rodar. Certo. Então, pô, a gente Mas tem claro, se o... estiver despencando, caindo do penhasco, A gente você vai parar lá, e olhar, claro. Vai parar e voltar. E o cair do penhasco é isso, como são várias entradas, E é difícil, né? o cair do penhasco É quase uma hidra, né? São várias cabeças. Teria que cair tudo de uma vez, é muito Exatamente, difícil, né? exatamente. Porque o que está acontecendo com a hashtag agora? A gente está vendendo menos Excel, mas a gente está vendendo mais IA. A gente está vendendo menos Power BI, mas a gente está vendendo mais Python. Então essas oscilações de produto, pelo modelo que a gente montou, elas vão acontecer. E são normais, né? São normais. E daqui a 3 anos a gente vai vender menos IA e vai vender mais alguma coisa que ainda não existe e que a gente vai criar. Então é o tempo todo... Internet espacial. Pode ser. Então é o tempo todo essa cabeça de, cara, a nossa solução não é Excel, Power BI, Python, VBA, Word, PowerPoint. A nossa solução é te dar tudo o que você precisa para o mercado de trabalho. Você que é profissional, que está numa empresa, você vai com a nossa solução resolver todos os seus problemas. Tem coisas que daqui a 5 anos você vai precisar que você não precisa hoje. E tem coisas que há 5 anos atrás você precisava mais que precisa hoje. Então, o tempo todo está atualizado a isso. Então, a gente tem essa mentalidade de o tempo todo estar renovando conteúdo, produzindo coisa nova, jogando material novo na comunidade para dar essa sensação para o cara de que o tempo todo está tendo atualização, melhorando a solução em si. Então, pô, hoje em dia, essa nossa assinatura anual, a gente conseguiu integrar lá inteligência artificial, então o cara consegue usar o ChatGPT por dentro da nossa solução sem precisar pagar lá o ChatGPT, geração de imagem, anexação de arquivo. Então é tipo melhorar o produto, colocar coisa nova e de alguma forma a gente ficar de olho no que está rodando ali, que é o que sustenta a gente, que é o que dá caixa para a gente poder fazer outras coisas, né? os outros testes, sabe? Então a cabeça é essa. Que é meio, a lógica do Google, tipo assim, eu tenho a pesquisa, mas eu vou lá fazer o carro que dirige sozinho, né? Então, se der errado, tudo bem, porque ele é 20% ou 10% do meu. É isso a gente tenta fazer, assim, pelo menos uns 3 projetos por ano. E a gente sabe que é a lógica de portfólio, né? Dificilmente os 3 vão girar. Talvez um vá super bem, outro vá menos, outro não gire, mas, cara, tem 3 ovos na cesta ali, talvez dali nasça um... Não sei como é que é a analogia, né? Mas um pode dar certo. 3 sementes, um vai virar um... isso, vai virar uma árvore grande. Um né? dragão, né? Mas é isso, é mais ou menos por aí. João, você estava falando aqui pra gente que você vai conversar hoje com uma empresa de investimentos, né? E que você sabe um monte de proposta para ser comprado. Eu queria entender um pouco, vocês têm essa cabeça de vender a empresa, né? O Flávio Augusto ele fala que a empresa ela só tem três caminhos, né? Ou você vai vender, ou ela vai quebrar, ou você vai passar para a próxima geração. Então, enfim, queria entender um pouco se vocês pensam nesses planos mais de longo prazo. Cara, eu e Lira, a gente sempre teve uma cabeça aberta para conversar com pessoas que a gente considera que podem ser boas conversas, assim, né? Então, eu lembro que desde o começo do negócio, a gente sempre teve muito aberto a trocar ideia e escutar o outro lado da mesa. E de uns anos para cá, uns 3, 4 anos para cá, começaram a surgir algumas empresas, alguns fundos querendo trocar ideia com a gente nunca se negou a isso. E aí, quando a gente começou a ver que o negócio era realmente uma possibilidade, a gente falou, cara, é melhor a gente ter alguém do nosso lado que ajude a gente com informação, a entender mais ou menos como é que funciona esse mercado, do que a gente tentar pesquisar e fazer por conta própria.
Aí a gente encontrou uma empresa aqui de São Paulo que ajuda nesse meio de campo. E volta e meia a gente vem para cá, para conversar com investidores ou com grupos que têm interesse em fazer alguma coisa no sentido de M&A. Não temos pressa de fazer alguma coisa, mas nem sei se vai acontecer alguma coisa. Mas a verdade é que a gente está aberto a conversar, a entender, a trocar ideia. Tem alguns pré-requisitos assim, né, para o negócio ir para frente. Né? A gente gosta muito do negócio, a gente quer muito que esse negócio vá para frente. Então a gente só faria algum tipo de transação se a gente tivesse a certeza que essa transação faria o negócio continuar crescendo e que isso seria bom tanto para a hashtag quanto para as pessoas que trabalham na hashtag e também para os alunos da hashtag. Né? Então, essa é um pouco da nossa cabeça e o fato da gente conseguir gerar caixa e estar resolvido financeiramente deixa a gente muito tranquilo para tomar uma decisão sem essa pressão. Né? Se pintar alguma coisa bacana e a gente avaliar que pode ser legal, maravilha. E também se não chegar exatamente no ponto que a gente gostaria, segue do jeito que a gente está feliz tocando o negócio e tá tudo bem. Como que você enxerga essa questão do equity nesse mercado de infoprodutos? Porque é uma coisa rara, né? Acontece poucas vezes e tal. A gente já vendeu algumas empresas nossas, vendemos 2, mas não é uma coisa comum assim no mercado, porque existe essa dependência do creator, né? Sim. Então, no seu caso, vocês têm vários creators ali, né, que atuam como professores. Como que você enxerga essa possibilidade de equity dentro desse mercado? Eu vou responder a sua pergunta tentando olhar para como os investidores e como os grupos de educação olharam para a gente, né? Ou as perguntas que eles fizeram para a gente, ou por que eles se interessaram na gente. Então, acho que a primeira perspectiva é essa que você falou, que é da onde vem a fonte de receita do negócio. Se ela vem de uma pessoa só, se 80% da receita do negócio está pautada em uma figura, talvez tenha um problema ali. Ele é muito frágil, né? É muito frágil. O risco é muito grande do negócio. Então, isso vai penalizando. Ele tem valor, mas ele é muito penalizado por causa disso. Uma outra coisa que olham muito é o quanto dessa receita ela é recorrente e o quanto que ela é uma receita pontual, né? De uma venda. Então, a nossa mudança para o modelo de assinatura, ela ajudou muito nesse sentido. Né? Hoje em dia, a gente já começa o ano sabendo o que vem só de renovação. E isso é muito importante para mostrar para o investidor e tal. Tecnologia, acho que é uma coisa que cada vez mais se olha. Se o cara é só um EAD que usa uma página terceirizada para plugar as aulas, ou se existe alguma tecnologia própria no negócio. E, assim, acho que o principal, pelo menos a percepção que eu tenho, quando o cara está do outro lado da mesa querendo comprar a tua empresa, é se ele gosta de você, founder. Se ele gosta do cara que toca o negócio. E gostar não é gostar, tipo, sou do teu time ou não. É se o cara entende que você tem uma mentalidade que está alinhada com o que ele quer construir ali, trazendo o teu negócio para dentro. Então, as conversas que foram para frente nesse sentido, né, foram porque os caras gostaram de mim e do Lira. Pô, vocês são bons, a gente confia em vocês, a gente gostou da história, do case, a gente entende que vocês vão fazer esse negócio crescer. E quase sempre, muito raro ser diferente disso que eu vou falar, são investidores ou empresas ou grupos que querem que quem toca o negócio continue no negócio. É muito difícil receber uma proposta tipo, compra aqui e amanhã você está fora. Vai pro Caribe. Geralmente são propostas que têm uma composição grande de earn-out. Então, até a pergunta que você me fez. Pô, tem um valor que se bater o valor, vocês vendem? Não tem esse valor. A verdade é que não tem, porque varia muito de acordo com a estrutura. Né? Tem propostas que são mais... Toma um cheque e depois vamos, nos próximos 5 anos, bater meta para ganhar o restante do cheque. Tem alguns que são, cara, vamos comprar uma pequena parte e depois, quando tiver um evento de liquidez, você vai. Tem outras estruturas que são, toma uma bolada aqui e vai embora. Então, depende muito do que a gente quer. A gente não quer essa do toma uma bolada e vai embora, porque a gente quer continuar no negócio. E a gente olha muito para quem está do outro lado também. Assim, a gente já falou para o pessoal que assessora a gente, com esses caras eu não quero nem sentar na mesa para conversar, sabe? Ou então, em outros casos, a gente não conhecia, teve uma primeira reunião, falou, cara, nem faz a segunda, porque com esses caras não tem chance nenhuma da gente querer fazer alguma coisa. Então, hoje em dia, qualquer decisão nesse sentido passa muito por eu, Lira, os outros sócios, a gente entender que o negócio vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para a gente, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para os funcionários da empresa e vai ser bom
para os alunos. Se tiver esse alinhamento de Ecológico. expectativas, aí beleza, aí pode ser que faça algum sentido. Se vai fazer ou não, eu realmente não sei. Mas estamos abertos a conversar, até porque a gente aprende muito nessas conversas. Sim, sim. Então, assim, as perguntas que o cara te faz te mostram o que você precisa fazer para Vai gerar daqui a valor. um ano você estar valendo o dobro do que você está valendo agora. Sacou? Então, não necessariamente você vai crescer o dobro em receita, mas você vai, às vezes, ajustar coisas no negócio que vão fazer você valer o dobro. Então, estar exposto a ter conversas com pessoas que têm um nível de profundidade, de conhecimento de negócio e até de negócios muito maiores do que o seu, isso é muito legal. A gente, hoje em dia, fatura, sei lá, 70 milhões por ano. E a gente conversa com caras que tocam fundos de bilhão, que tocam empresas de bilhão. Então, isso é legal. O conhecimento que traz essas conversas, para mim, é o que mais vale a pena estar aqui. Hoje, por exemplo, a gente tem uma conversa dessas que eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa. Pô, que massa. Cara, e falando dessa coisa de faturamento, margem, tem uma coisa também no mercado digital que é muito focada em faturamento e, pô, acaba que nesse meio do caminho eu conheci muita gente que faturou milhões e o cara, sei lá, não tem um carro, sabe, assim, direito. Então, o que você considera uma margem de lucro saudável numa empresa, no digital e tal? E como que você faz para você proteger a margem do lucro do seu negócio? Bom, pergunta difícil porque eu acho que essa margem ela varia pra caramba de acordo com O tamanho, né? com o tamanho, com o mercado. Né? Hoje em dia, a nossa margem líquida fica ali perto de 30%, 35%. Super saudável. Um número muito saudável pra gente, né? Então, a conta fecha muito bem pra gente. O que a gente sempre se preocupou, assim, enquanto tomadas de decisão para a construção do negócio, foi vamos ser uma empresa geradora de caixa. Então, vamos pensar em novos projetos, mas projetos que não vão zerar o nosso caixa. A gente sempre teve essa mentalidade. Não vamos dar um passo que vai Vou comprar um aplicativo e torrar nosso caixa. vamos comprar uma empresa e vai, zerar o caixa do ano por causa dessa aquisição. Então, a gente é muito conservador nesse sentido de tomar decisões que continuem fazendo com que a gente seja uma empresa geradora de caixa. E as nossas apostas, elas são apostas muito, pelo menos até agora, muito bootstrap, assim. Vamos construir o negócio. Você nunca pega o dinheiro de um negócio que já deu certo para apostar num negócio... A gente até faz isso, mas numa escala, por pequena, exemplo, né? vamos fazer um lançamento de capacitações, que é a nossa internacionalização. Vai gerar caixa, vai machucar, vai sangrar, mas vai ser um escapamento muito pequenininho, muito controlado, que a gente quiser, a gente bota um Não é tampão aquela ali e hemorragia fecha. ali, né? Não é. Então, a nossa cabeça de negócio é essa. Não sei se tem certo ou errado, eu conheço algumas empresas, até do digital, que são mais agressivas nesse sentido de, vamos comprar, vamos pegar dinheiro do fundo para fazer o negócio crescer. A nossa cabeça foi sempre de vamos crescer uns 30%, 40% ao ano. E se em algum ano a gente crescer 100%, porque a gente acertou alguma coisa, maravilha, mas a gente não tem essa pressão de começar o ano tendo que crescer 100% em relação ao ano passado. E aqui, mais uma vez, acho que não tem certo ou errado, mas é como a gente pensa, como a gente quer tocar o negócio. A gente preza muito pelo estilo de vida, né, que a gente gosta de ter, de poder... É óbvio, eu estava falando com vocês, as últimas 2 semanas eu estava super imerso no trabalho, mas ontem, por exemplo, eu fui pra praia de tarde. Falei, tô sugadaço, tô pegado, vou jogar um frescobol na praia. Fiquei lá de 2 às 6. Deu um relax. E aí fui com a minha mulher, com a minha filha, o Lira chegou lá também. Então, a gente gosta de ter essa... assim, vamos trabalhar, vamos fazer o negócio acontecer, vamos crescer, mas não vamos abrir mão da nossa vida, da nossa saúde por isso. Então, a nossa cabeça sempre foi um pouco por aí. E, cara, eu acho que um jeito que vocês fazem para vocês se protegerem é isso que você falou no começo, né? Vocês têm muitas entradas para o produto principal de vocês. E isso até permite que vocês, eventualmente, sejam mais agressivos no tráfego, possam ter um ROAS menor, porque tem essa continuidade na esteira. Uma coisa que eu observei é que vocês são das poucas empresas que parece que vocês investem mais em Google do que em Meta, né? E como que isso foi para vocês? Porque o canal do YouTube de vocês foi muito grande, o blog. Queria que vocês contassem um pouco disso. Tá. Quando a gente faz captação para lançamento, eu não sei se necessariamente essa regra é verdadeira. Eu acho que dependendo do lançamento, algumas captações podem ter até mais Meta do que Google. Mas a gente faz muita distribuição mensal pelo Google por causa do YouTube. A gente acredita que pro nosso mercado e pro conteúdo que a gente produz, o YouTube permite a consciência do lead aumentar num nível muito maior do que, por exemplo, o Instagram, enfim.
É muito mais fácil você fazer um cara aquecer assistindo uma aula de meia hora sobre PROC-V no YouTube do que vendo um vídeo de 30 segundos ensinando alguma coisa de Excel no Insta. Então é só uma analogia para deixar claro o ponto. E a gente é muito forte no YouTube porque desde 2016, quando a gente começou lá o negócio, a gente criou o canal, a gente tem um compromisso muito grande de produzir Vocês têm um volume conteúdo. muito grande, né, de produção. Pô, a gente tem mais de 2.000 vídeos no YouTube. De vídeos, assim, videoaulas, né? De ensinando alguma coisa. Alguns de 3 horas, outros de 10 minutos, mas somando é muita coisa. Tem mais de 150 milhões de visualizações nos canais, somando os números. É o maior canal de Excel, de Power BI da América Latina. Então são números que foram construídos ao longo do tempo e a gente, quando faz um lançamento, é normal a gente ver que metade dos compradores, por exemplo, já conheciam a gente, ou às vezes mais da metade. Então a gente entende a produção de conteúdo gratuita como um pilar fundamental para a construção do negócio. Eu tenho um contato muito legal com a nossa concorrente direta do mercado hispano, que é a Carol. E aí ela está num momento de construir um negócio dela, ela usava muita agência e ela está querendo começar a trazer as coisas para dentro. E aí ela, por esse movimento, parou de produzir conteúdo no YouTube. E aí toda vez que eu encontro ela, eu falo, Carol, não faz isso, pelo amor de Deus. Para qualquer coisa, mas não para o teu canal do YouTube. Porque assim, no curto prazo não dói, mas no longo vai doer. É aquela coisa meio matriz Eisenhower, né? Você não faz aquilo que é importante e não urgente. E aí quando começa a guerra, você vê que você não treinou, você morre. Exatamente. Eu acho que no caso específico de vocês, né, no nicho de vocês, o YouTube tem muito esse how-to, né? E aí tem como fazer o PROC-V, como fazer a tabela dinâmica, como fazer o Python, né? Então acho que isso, a cauda longa de 2.000 vídeos, cara, é surreal. Você tem um ativo que... E aí você tem vídeos que você né? postou há 7 anos atrás que geram lead até hoje pra você, sabe? Então, se você... Tava até ontem, eu acho que eu procurei por PROC-V. E o primeiro vídeo do ranking lá, pelo menos pra mim, era um vídeo meu de 7 anos atrás. Então, tipo, esse lead gera lead hoje em dia pra hashtag pro cara comprar a comunidade pressionadora, que é um curso de Excel nosso, que não é nem mais eu que tô dando o curso, sabe? Então, é essa lógica. E às vezes, é isso, a dor só vem no longo prazo. Porque se você parar de produzir conteúdo, você não vai sentir ali nos próximos 2, 3 meses, mas se você pensa num negócio de mais 10 anos, que é como a gente olha para o nosso negócio, é isso, a gente não pode parar de produzir. Então, assim, se tem uma coisa... Essa é a prioridade total. Se tem uma coisa que pode falar palavrão aqui? Não. Pode. Que dá merda na hashtag se o professor não cumpre com o combinado em relação à produção de conteúdo gratuito. Então, tem um calendário. Esse calendário prevê que o Fred, que é nosso professor de Excel e IA, tem que produzir 2 conteúdos de Excel e 1 de IA por semana no YouTube. Se o Fred falhar, vai dar merda pro Fred. Merda no sentido de que vai tomar um puxão de orelha ali. E não erra. Isso aí é o tipo de coisa que não erra. Assim, tem até um reporte que mandam lá que é toda semana quem tá atrasado com conteúdo gratuito. E nesse reporte tem eu e o Lira, assim, intencionalmente. Pra gente, e eles marcam o nome da pessoa, do professor, que tá nesse grupo também. Então, assim, o cara já, tipo, não é legal o cara aparecer muitas vezes ali. Daqui a pouco ele toma um cartão vermelho. Já aconteceu. Já aconteceu por conta do conteúdo. Não só disso, mas também disso. Isso contou muito. Também disso, Se você estivesse começando hoje, com tudo que você aprendeu, imagina assim, uma empresa que está no nível mais inicial no digital, o cara que está faturando seus primeiros 100 mil, seu primeiro 1 milhão, o que você faria de diferente do que você fez? Ou você faria a mesma coisa? Assim, qual que você acha que é o fundamental para você, o fundamento para você construir uma empresa no começo? Essas perguntas são difíceis porque você sempre acaba se colocando numa posição quase que de guru, assim. Eu acho que a gente, às vezes, fala muito do que a gente experienciou, né? Imagina, cara. Então... A gente tá só dividindo a experiência de cada um. Sim, sim. Eu tô só compartilhando aqui uma sensação que eu tenho quando eu... Mas, cara, pela nossa experiência, eu acho que... Vamos lá, coisas que a gente falou até no começo da conversa. O que eu vejo uma galera que está nesse momento de 100 mil, 1 milhão fazendo dizendo mais sim do que deveria. Então, eu acho que a gente ficou muitos anos na hashtag vendendo só um produto. Então, a gente começou em 2015, 16 com Excel e foi assim durante 16 inteiro, 17 inteiro, 18 inteiro. Só lá no final de 2019 que a gente falou, cara, vamos pro próximo que vai ser Power BI. E depois, aí começou Python, e aí vários por ano. Mas assim, até começar, a gente ficou muito tempo fazendo a mesma coisa e ficando bom em fazer aquela mesma coisa.
entendendo que se a gente tentasse botar uma segunda naquele momento, a gente não ia dar a energia que a gente precisava, e o foco que a gente precisava para aquela única coisa. Uma discussão que eu tenho direto com os sócios nem tudo é alocação de tempo. Porque às vezes você para e pensa, pô, eu tenho 8 horas por dia, vezes 5, 40 horas por semana, dá para eu fazer isso e isso outro. Talvez dê se você fizer uma análise de horas. Mas se você tiver só com o isso, ao invés do isso e do isso outro, talvez você consiga ter ideias pro isso que você não vai conseguir ter se você tiver o isso outro também. É o tempo mental. É o tempo Espaço mental, mental. assim, quando você está focado numa coisa, e isso acontece direto comigo, às vezes tomando banho, vem ideias, assim. E se eu tivesse com 3 pratos para segurar ao mesmo tempo, talvez eu não ficasse com a minha cabeça assim, pensa, para resolver o problema do primeiro prato, sacou? Então, eu acho que é muito disso, de você ter... quando você escolhe muito bem os projetos que você vai fazer e diz não para os outros, isso é muito difícil, você acaba fazendo com que a tua cabeça trabalhe para fazer com que esse lugar onde você botou o foco aconteça. E aí, quando esse acontece, esse vira um motivador para os outros. Né? Esse vira, às vezes, o caixa para os outros. Então, se a gente tivesse tentado fazer inglês, internacionalização, há 3, 4 anos atrás, que foi quando a gente começou a pensar nessas ideias, talvez a gente não tivesse, hoje em dia, a nossa recorrência anual do jeito que está, podendo deixar a gente crescer do jeito que a gente quer, com inglês e com internacionalização. Então, acho que passa por aí, que é, tipo, olhar e falar não para muita coisa. Às vezes eu vejo o cara falando assim, pô, eu vou lançar esse produto, essa mentoria, ou então eu vou lançar esse produto mais barato, esse mais caro. Eu acho que é muito disso, sabe? Pô, pensa numa coisa, faz uma coisa muito bem feita, masteriza essa coisa para depois você começar a querer dar próximos passos. Acho que outra coisa assim, fundamental, e aí volta no ponto lá do começo, é você saber dividir o bolo. Então, entender as suas limitações, e aí eu acho que passa muito por autoconhecimento e falar, cara, eu não sou bom nisso aqui. Preciso de alguém que me ajude com isso. Então, e eu acho que o Lira sempre fez isso muito bem, até entre a gente mesmo. Eu reconheço, cara, o Lira ele é muito mais analítico do que eu. Se a gente falar, cara, temos esse problema, vamos analisar esse problema para entender o que está dando errado e chegar em soluções. O Lira vai ter uma capacidade muito maior de puxar a base de dados, interpretar ali e falar, cara, eu acho que é isso aqui e vamos fazer assim. Por outro lado, eu acho que eu tenho outras competências que complementam ele. E tem outros sócios que tem coisas que nem eu nem ele temos. Né? Ou tem coisas que ele tem mais, outros que eu tenho mais. Então é isso, de você trazer gente boa, aceitando pagar salários maiores, aceitando, às vezes, trazer um cara que talvez você nem precisasse tanto naquele momento, imaginando mais na construção do negócio a longo prazo. Eu acho que um outro ponto que vai de encontro com o que a gente falou ao longo da conversa, o lance também de você ter... Se você quer construir um negócio de valor, com equity, você tem que entender que você não pode ter vaidade. Então, eu fui o primeiro professor da hashtag, eu dei aula de Excel durante vários anos, chegou um momento do negócio que eu falei, cara, para o negócio crescer, eu tenho que parar de aparecer. Por 2 motivos, para ele ganhar valor e para eu poder focar na construção do negócio e menos em dar aula em si, né? Então, a gente começou a fazer um plano para conseguir colocar outras pessoas e hoje em dia, às vezes a gente tá no presencial, vai almoçar e aí, porra, chega alguém e fala com um professor da mesa e nem sabe quem eu sou. É bem comum isso acontecer, sabe? Eu não sou mais tão conhecido lá nos ambientes que a gente frequenta, restaurante, bar, boate, como eu era há 4, 5 anos atrás, e tô de boa com isso. Pra mim isso não é um problema. Mas pra algumas pessoas então aí tem... Melhor coisa. Rico e anônimo. Ser anônimo. É ou não é, mas tem gente que gosta, né? Eu acho que tem gente que gosta de ser famoso. Ser famoso. Gosta até ser, né? O pessoal que é famoso mesmo. Ah, mas eu acho que... famoso mesmo, tipo Neymar, assim, que o cara não consegue... Insuportável. Deve ser horrível, mas tem um meio termo ali, né? Sim, tem um que É tipo assim, você é conhecidinho, assim, né? Tipo, Você é conhecido dentro da sua bolha. Dentro da sua bolha talvez é o máximo. Mas acho que é isso. E aí, cara, e aí por fim eu acho que é estudar. É entender que a gente fez engenharia, eu fiz engenharia de produção, o Lira também. Quando a gente acabou ali o curso de engenharia e começou a pensar em dar aula, entrar no digital. Juntos, na mesma faculdade? Não, eu estudei na UF e ele na FRJ. A gente se conheceu após a faculdade e tal. A gente falou, cara, a gente não sabe nada desse negócio de marketing digital. A gente não... É um zero à esquerda e vamos aprender. Vamos sentar a bunda, vamos... E lá na época eu lembro que a gente comprou um curso do Remit Seth. Você sabe quem é? Claro, pô, adoro ele.
É um cara de finanças, mas ele tem uns cursos de copy e tal. Hoje em dia ele é um cara de finanças, ele tem até uma série na Netflix falando sobre dinheiro e tal. Mas ele era um cara mais de copy. Mas ele era um cara de copy lá atrás, quando a gente começou. Então a gente estudou muito com ele. É muito bom fez o curso do Érico lá dos primórdios. Então a gente falou, vamos sentar, vamos aprender com algumas poucas referências e vamos tentar modelar o que essa galera está ensinando aqui. Então foi muito disso, da gente sentar a bunda, fazer. E isso é legal porque hoje em dia, assim, a gente consegue fazer tudo, assim, de um lançamento, né? Algumas coisas eu melhor, outras coisas ele melhor, mas a gente tem uma noção do que acontece. A gente tem a noção de tráfego, tem a noção de copy, tem uma noção de lançamento. Então é muito fácil para a gente construir coisas novas dentro do negócio por causa dessa base que a gente criou, né? No começo do negócio. Então falei várias coisas, por aí. Cara, quero te agradecer aí pela sua presença. Espero que você volte logo ao podcast. Obrigado aí, Lucas, pelo co-host. É isso aí. Deixa aqui seu comentário sobre o que você tirou de valor aqui nessa conversa. E até o próximo episódio.